Olá, tudo bem? Você e eu sabemos que o ministério pode ser muito estressante. Nós lideramos igrejas complexas, nós cuidamos de pessoas que são complexas e nós muitas vezes temos que dar conta de uma carga tremenda de trabalho. Muitas pesquisas têm demonstrado que 1 a cada 2 pastores estão convivendo com altíssimos níveis de estresse. A má notícia é que níveis de estresse altos por períodos prolongados podem causar danos, algumas vezes irreparáveis à nossa saúde em todos os seus aspectos, tanto emocional, quanto física, quanto relacional. Para que nós tenhamos vida longa e próspera no ministério, nós precisamos aprender a reconhecer quando os níveis de estresse estão saindo daquela faixa do que eu chamaria de aceitável ou desejável. E nós precisamos aprender a gerir o estresse diariamente. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o que é estresse. Nós vamos conversar também sobre como nós podemos criar rotinas essenciais para a gestão do estresse ministerial. E em terceiro lugar, eu vou disponibilizar para você um instrumento que vai te ajudar a aferir o seu nível de estresse no momento atual do seu ministério. O meu nome é Jefferson, eu sou pastor, sou pesquisador e praticante da gestão ministerial e eu quero ajudar você a se tornar um líder melhor. O estresse é um estímulo que aciona uma reação do nosso corpo conhecida como uma reação de luta ou de fuga. Nós nos engajamos naquele desafio, naquela demanda, naquele estímulo para resolvê-lo ou nós fugimos dele. As duas reações, luta ou fuga, acabam acelerando a produção de 2 hormônios em especial no nosso organismo. O primeiro é a adrenalina e o segundo é o cortisol. A adrenalina é o hormônio que torna os nossos sentidos mais cortantes e afiados, ou seja, é aquele hormônio que nos deixa ligados para que nós possamos nos engajar no desafio, na demanda, no problema, naquilo que está diante de nós e chama a nossa atenção. Mas para atenuar os efeitos da adrenalina sobre o nosso corpo, nós temos um outro hormônio que é liberado, que é o cortisol. E é justamente o cortisol, em altas doses, em altos níveis, por longos períodos no nosso organismo, que pode acarretar muitos danos à nossa saúde, entre eles pressão alta, risco de infarto, risco de AVC, enfraquecimento do sistema imunológico, refluxo, ataques de pânico e de insônia. Em alguns casos, os altos níveis de cortisol por períodos prolongados podem causar danos irreparáveis a algumas funções cognitivas essenciais, como criatividade e memória, por exemplo. Um estudo da Universidade de Wisconsin diz que períodos longos de altos níveis de estresse podem causar um envelhecimento prematuro do nosso cérebro, custando um período mais ou menos de 4 anos de envelhecimento, no que seria um envelhecimento natural do nosso cérebro. Quais são os sintomas de que você está convivendo com altos níveis de estresse? Geralmente, dor de cabeça, dores musculares, baixa imunidade, insônia, fadiga, alteração do apetite e da libido, queda de cabelo, taquicardia, dificuldade de concentração e perda da memória. Algumas ideias para que nós possamos fazer, então, a gestão do estresse. Em primeiro lugar, eu diria que é um trabalho mental, é um trabalho de modelo mental, a maneira como nós lidamos com o nosso trabalho. Na maior parte dos casos que eu encontro ao longo da minha caminhada, os pastores e líderes eles vão precisar reelaborar a relação que eles têm com o seu trabalho. Talvez revendo o seu senso de responsabilidade, aprendendo a lidar com tudo aquilo que é urgente e emergente no contexto da igreja, aprendendo a lidar com as críticas que ele recebe. Em segundo lugar, reforçar as rotinas essenciais de renovação. Aquelas práticas de descanso, autocuidado e lazer que agregam grande energia e grande renovação, não apenas fisicamente, mas também para a nossa alma, para o nosso espírito, para as nossas emoções. Em terceiro lugar, em quadros mais severos,
a necessidade de engajar-se no cuidado terapêutico, ou seja, de submeter-se aos cuidados terapêuticos de outrem que vai ajudar você, que vai ajudar a mim nesse processo de reelaborarmos as nossas perspectivas sobre o ministério e o trabalho pastoral. E em quarto lugar, trabalhar proativamente a formação de novos líderes e a delegação, ou seja, aumentar constantemente a base de liderança para que você tenha pessoas para quem delegar com grande qualidade. Estamos disponibilizando para você um instrumento que vai ajudar você a mensurar qual é o seu nível de estresse no momento atual do seu ministério. Esse instrumento ele foi desenvolvido para aferição de estresse no campo da enfermagem, mas ele foi devidamente adaptado para a realidade do ministério para ajudar você a ter uma visão de como está o seu momento atual no trabalho ministerial. O instrumento propõe um resultado ao final e esse resultado pode ajudar você a iniciar um período de reflexão, um período de autoanálise, um período de autoavaliação a respeito da sua relação com o estresse. As rotinas essenciais estão no centro do autocuidado, da prática do autocuidado e da gestão do nosso estresse. No entanto, sem a autoliderança, sem a capacidade de nós organizarmos devidamente o nosso fluxo de trabalho, nós acabamos ficando sempre sem tempo para descansar, para fazer o nosso hobby, para estar com as pessoas que nós amamos sem agenda, ou seja, nós acabamos negligenciando as práticas de renovação, mergulhando ainda mais a nós mesmos num ciclo de altíssimo estresse, de fadiga, cansaço e de ameaça à nossa saúde e integridade. Em nosso curso A Arte da Autoliderança, eu ajudo você a colocar essas rotinas essenciais, essas rotinas de renovação na base da sua programação semanal, de maneira que você comece o seu trabalho a partir do descanso. Acesse jeffersonalvarenga.com na aba Curso EAD e saiba mais sobre o nosso treinamento. Eu gostaria de encontrar você no próximo vídeo para nós continuarmos esse papo. Então, até lá!